Muito bem, já estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos aí para mais uma live aqui no canal do professor Samuel Merbach. Boa noite, professor, tudo bem? Como foi aí o feriado prolongado? Descansou, viajou? Boa noite, professor Nildo Moraes. O feriado prolongado foi bom para viajar, descansar um pouco, né? Mas já estamos aqui a postos para uma nova live falando sobre Maquiavel, um assunto que envolve a ciência política, né? As ciências humanas e a obra O Príncipe, né? Ou seja, um tema que envolve a filosofia, que envolve a ciência política, a sociologia, a história, né? E falar sobre Maquiavel é um pensador bastante importante e controverso, né? Conforme a gente vai verificar na live de hoje. Maravilha. Então, como vocês veem, o tema é um tema bem bacana, porque aquilo que nós abordamos aqui nas lives, além do conhecimento, pelo menos assim, Maquiavel, ele tem assim muitos pontos importantes para aplicação no dia a dia, né, professor? Principalmente como o senhor mencionou aí a obra O Príncipe, para assim algumas aplicações para o nosso dia a dia são muito importantes mesmo. No dia a dia, no dia pessoal, vou falar assim, do sujeito, tá, né? E também na vida profissional, na vida política, né? É uma obra que tem, vamos falar assim, um reflexo em várias áreas do conhecimento e também do próprio cotidiano, do dia a dia da pessoa, né? O que torna ainda mais interessante o conhecimento sobre a filosofia de Maquiavel. Perfeito. Professor, quem foi Maquiavel? Então, olha só, o Maquiavel ele é muito conhecido pela parte política, mas ele não somente escreveu sobre a política, ele também escreveu comédias, ele escreveu poemas, né? Ou seja, era um intelectual bastante versado, né? Ele elaborou uma teoria política, mas não no sentido clássico, né? Por quê? Porque as reflexões de Maquiavel são baseadas em eventos históricos que ele próprio, muitas vezes, os vivenciou, né? Uhum. Seu pensamento, a sua reflexão sobre fatos que ele viveu e suas interpretações têm como fundamento circunstâncias históricas. E conforme a gente verifica, ele se afastou bastante de coisas abstratas ou de coisas idealistas, né? Por isso que o pensamento político de Maquiavel é chamado de pensamento realista, né? Ou seja, baseado em eventos históricos, ele não idealizava uma política como faziam, por exemplo, os gregos, né? Ele falava aquilo que realmente acontecia no dia a dia e que ele vivenciou, né? Por ele trabalhar com grandes políticos, com grandes personalidades da sua época. Uhum. Eu tenho um pequeno resumo aqui que eu gostaria de ler em complemento ao que o senhor mencionou aí, professor, pode ser? Claro, Nicolau com certeza. Maquiavel foi um filósofo, historiador, poeta, diplomata e músico de origem florentina do renascentismo. É conhecido como fundador do pensamento da ciência política moderna, pelo fato de ter escrito sobre o Estado e o governo como são e não como deveriam ser, corroborando aí com o que o professor falou. Ele escrevia mesmo sobre as experiências de vida dele, não de forma abstrata, como se deveria ser. Então, isso traz muita realidade, né, para os escritos. E ele escreveu muitos livros, né? O mais conhecido, talvez, um dos mais conhecidos, seria O Príncipe, né? Agora, tem também a Arte da Guerra, História de Florença. Ele escreveu também aqui Discurso sobre deixa eu pegar a obra completa aqui para não falar o nome. Discurso sobre a primeira de Tito Livio. Então, tem uma obra muito extensa, né?
Quais as principais contribuições, professor Maquiavel, para a ciência e para a política? Então, Maquiavel, ele trabalha bastante a parte política, ele também tem bastante coisa interessante ligado à ética, né? Conforme a gente vai ver a seguir, né? E o próprio pensamento realista dele também é um outro aspecto bastante interessante, porque o realismo de Maquiavel, ele leva em consideração tanto o estudo do passado quanto a experiência do presente, né? Na obra dele, tem momentos que são citados, fatos históricos, que ele atua como historiador, né? Há uma ligação bastante interessante entre política e história, que compõe o fundamento teórico de Maquiavel, né? Então, olha só, o realismo do Maquiavel é o reconhecimento da condição de que a realidade dos fatos é formada de astúcia, força, violência, falsidade, dissimulação, algo bastante diferente, por exemplo, do moralismo cristão, né? Ou da ética grega antiga, né? O reconhecimento de uma política, no entendimento de Maquiavel, não dispensa a manobra e o jogo de aparências, né? Ele trabalha também a questão das leis científicas e não morais, né? Quando ele fala, por exemplo, dos principados na sua obra, né? Ele fala que o principado deve ser conquistado ou governado, né? E daí ele leva em consideração os costumes que imperavam na Itália quando ele vivia, né? E o realismo de Maquiavel está associado a um pessimismo antropológico, né? Ele parte do pressuposto de que muitas vezes a natureza do homem é corrupta, né? Quando ele diz, por exemplo, os homens são corruptos, ingratos, volúveis, simuladores, buscam lucro a qualquer preço, né? E diante desses atributos negativos, ele entende que esses atributos definem muitas vezes a natureza de muitos homens, né? Então, ele tem uma visão negativa sobre o ser humano, né? Em que aparece na obra, por exemplo, o discurso sobre a primeira década de Tito Livio, né? Então, só para a gente... Foi uma das obras que eu mencionei aqui. Sim, sim. Maravilha. E no caso, qual dessas obras, né, dele, qual obra estaria mais voltada para o lado filosófico, professor? Olha só, né? A obra mais conhecida, O Príncipe, né? É uma obra que trata eminentemente da filosofia política, né? Ou seja, a vertente maquiaveliana é bastante política, embora ele tenha escrito poemas e outras coisas, né? Mas ele é mais conhecido em razão dessa vertente, desse realismo político que ele inaugura na ciência política moderna, né? Sendo o pai ou um dos pais da ciência política moderna, né? E o que ele escreve está ligado diretamente à vida, aquilo que ele vivenciou, né? Na Itália, que era um período conturbado, né? E ele, por ter um cargo, uma ocupação política, né? Vivenciou tudo isso e ele escreve isso tal como acontecia na época. E daí, do nome, as pessoas colocaram, né, muito conhecido, você está sendo maquiavélico. As pessoas associam de forma pejorativa esse adjetivo, né, a Maquiavel. Mas, quando na verdade esse termo, se nós analisarmos a obra de Maquiavel e toda a contribuição que ele traz, né, ao longo de 1500, mais ou menos, 1521, 1532, ele escreveu assim durante um período
não, digamos assim, não muito extenso, mas as contribuições dele para a sociedade moderna são tremendas, né? A análise que ele faz ali, quando ele fala da conquista, né, do poder que os homens, nessa análise, que os homens eles buscam constantemente o poder pelo poder, talvez daí seja por essa análise realista que é associado aí ao maquiavelismo. Isso tem alguma procedência, professor? O termo Maquiavel, ele é usado de sentido pejorativo, mas Maquiavel, ele apenas escrevia aquilo que acontecia, né? A Sem falsos realidade. moralismos ou idealizações, né? Uhum. Ou seja, o sentido pejorativo é um sentido errôneo, né? Por Uhum. quê? Porque ele escrevia aquilo que acontecia, né? Sem colocar falsas idealizações, né? Então, em razão disso, né, por escrever a realidade dos fatos, né, o pensamento dele ganhou essa conotação pejorativa, né? Mas o que não exprime a realidade, né? Pelo contrário, o que ele escrevia, ele escreveu aquilo que realmente acontecia. Por isso que a obra dele, a política dele, faz parte da corrente Uhum. realista, né? Aquilo que ele vivenciou, que ele experienciou durante a sua vida, né? E, professor Nildo, se faz também interessante falar um pouco sobre a biografia, né, de Nicolau Maquiavel, né? Sim. Ele viveu durante o Renascimento italiano, nasceu em 1469 na cidade de Florença, na Itália, e ele pertencia a uma família de poucas posses, né? Ele atuou como um secretário que cuidava de assuntos externos, que seria equivalente àquilo que nós conhecemos hoje como sendo diplomata, né? Uhum. Seu pai, Bernardo de Niccolo, de Buoniciana, olha só, Buoniciana, era versado em leis, ou seja, um jurista, né? E sobre a mãe dele pouco se tem conhecimento, né? Há poucos registros sobre a sua juventude, mas ele é tido como uma pessoa de bom humor, né? Ele se casou com Marietta Corsini em 1501 e teve 4 filhos e 2 filhas, né? Ele sempre se dedicou aos estudos, foi uma pessoa bastante estudiosa. O cargo de secretário foi concedido em 1498 por uma indicação do Grande Conselho, e logo depois começa a ser enviado em missões de cunho diplomático, né? Por meio da sua experiência nessas missões, ele adquiriu, né, conhecimento, experiência de estrategista, e, em razão disso, ele constrói seu pensamento político em relatórios e discursos sobre as experiências que ele viveu. Em 1505, um problema relacionado aos mercenários na guerra contra a cidade de Pisa faz com que as autoridades aceitem a proposta de formar um exército nacional. Na época, os governantes eram conhecidos como os Médici, né? Uma família importante. Os Uhum. Médici conseguem retornar ao poder em 1512 e, em fevereiro de 1513, Nicolau é envolvido de maneira injusta, errada, numa tentativa de conspiração, né? Momento em que ele foi preso e ele se recusa a fazer a confissão forçada, mesmo sendo torturado, né? Ou seja, ele também foi preso e torturado, experiência que ele vivenciou, né? Uhum. Ele é liberado da prisão algumas semanas depois, ele abandona Florença e segue para a sua casa em Santo André, em Percussina, né? A perda do cargo e a saída repentina o deixam desanimado, mas o tempo lhe serve como oportunidade para escrever suas reflexões sobre a arte de governar.
Então, a partir de então, ele usa do tempo, né, para escrever. Os principais escritos que expõem seu pensamento político, O Príncipe, né, e comentários sobre a primeira década de Tito Livio, são publicados postumamente por volta de 1532, né? Mas chegou a ler trechos deles em ocasiões específicas, em manuscritos que circularam logo após serem finalizados, né? Também escreveu peças de teatro, como a Mandrágora, que foi apresentada em Veneza e continuou com muito sucesso, né? Durante muito tempo. E por volta de 1520, ele retomou algumas atividades políticas, mesmo seu prestígio anterior. E Júlio de Médici encomenda a História de Florença, que foi concluída 5 anos depois, mas também publicada póstumamente, né? Mesmo com a queda dos Médici, o retorno da República em 1527, não tem seu desejo de ocupar novamente o cargo para o qual ele trabalhou durante a sua vida, né? E ele vem a falecer em 21 de junho de 1527, né? Só para a gente falar um pouquinho sobre a sua vida, né? Perfeito, mestre. Agora, um outro ponto que o senhor havia mencionado aí seria que ele também escreveu sobre a ética, né? Qual que é a ligação aí, né? Ou o antagonismo entre a ética política de Maquiavel e a ética tradicional, professor? Assim, né? A ética de Maquiavel, claro que é diferente da ética cristã ou da ética grega antiga, né? Porque a ética de Maquiavel não era uma ética idealizada, era uma ética baseada nos acontecimentos históricos em que ele próprio vivenciou, né? Então, o Maquiavel faz uma diferenciação entre o plano público e o plano privado, né? Em que o público se remete à política, onde tudo é permitido para que se possa alcançar a vontade geral da coletividade. Por outro lado, o plano privado está relacionado à moral e ética cristã, que em nada pode interferir nas questões do Estado. Isto é, para o autor, o príncipe, no exercício e manutenção de sua atividade, muitas vezes ele vai ter atitudes que são consideradas como amorais, né? Então, só para a gente verificar um pouco, né, dessa diferença, né? Então, os princípios da moral e da ética não são imutáveis, né? Eles se movem e evoluem historicamente na sociedade atual, público e privado se misturam. E a ética se tornou parte intrínseca da política. Portanto, teoricamente, separá-las é uma tarefa bastante difícil. Na atualidade, a ética e a política fazem parte do plano de eficácia do governo. O que se tem na prática é uma falta de ligação positiva entre esses institutos. E por isso vem causando graves consequências no exercício da política, né? É em consonância com o que foi exposto por Maquiavel, o poder político é o ponto de equilíbrio de uma nação. A política, não exercendo a sua função, de instância que tem como objetivo de fazer valer o interesse coletivo, provoca o rompimento da confiança na relação entre político e cidadão. Por sua vez, a moral, por se tratar de um fenômeno que tem especificidades associadas a grupos sociais diferentes, está presente, por exemplo, em grupos e partidos políticos que possuem valores tidos como legítimos. Isso quer dizer que a moral não tem compromisso com a universalidade, diferente da ética, né? Pois esta
é que tem a função de regular a legitimidade das normas e condutas sociais impostas para cada grupo ou sociedade. Em virtude da ausência de preceitos morais e éticos na política, há inúmeros escândalos políticos, né? Que só não se torna mais grave do que a consequência dos mesmos para uma sociedade. O agente político também é um cidadão, mas que assume responsabilidade de trabalhar em favor dos interesses coletivos, pois são atribuídas a essas lideranças o poder e a responsabilidade de forma institucional, pessoal e educacional, tornando-se mais urgente a necessidade de trabalhar, tendo como fundamento a ética, né? Perfeito. E as principais ideias assim que nós podemos extrair, né? Claro, a obra mais conhecida, né? É o Príncipe. E ele tem dois conceitos bem assim trabalhados nessa obra, né? Que é a fortuna e a virtude, como um homem virtuoso, a virtude ou a fortuna, como conquistar e manter o poder, o respeito. Para Maquiavel, ele é conquistado ou ele é qualquer, deixa eu colocar aqui de uma forma mais simples, ele é simplesmente conquistado de forma agradável ou é a força, né? Quais seriam assim do Príncipe, dessa obra especificamente, quais as principais características, mestre? Então, olha só, na obra O Príncipe, ele começou a ser escrito por volta de 1512, né? Nele, as ideias são tidas de forma clara e seu pensamento entende a política como um fim em si mesma. A avaliação das ações do governante toma por base os fatos que se apresentam e não valorações de qualquer âmbito, né? Ou seja, não se tem idealizações, e sim aquilo que realmente acontece no dia a dia. E ele expressa que o objetivo do príncipe é conquistar e depois manter o poder, né? Uhum. Muitas vezes o sujeito consegue conquistar, mas não consegue manter, né? Então ele vai dar as dicas ou ele vai expressar aquilo que acontecia, aquilo que é necessário que o príncipe faça, primeiramente para conquistar e depois para manter o poder, né? É claro que os meios práticos de conseguir êxito dependem de várias circunstâncias. Por isso, a leitura da obra, né, se faz necessária, tendo conhecimento de duas concepções básicas do pensamento de Maquiavel, que é fortuna e virtude, né? Uhum. Então, o que seria fortuna e virtude? Será que é a mesma coisa do sentido literal das palavras ou não? Então, vamos procurar trabalhar esses conceitos, né? Então, fortuna entende-se a indicação dos aspectos circunstanciais e pouco previsíveis que resultam em benefício ou malefício, né? Não se trata de uma força sobrenatural, mas do próprio desdobramento natural de tudo o que envolve ou afeta o humano. Por exemplo, decisões, enfermidades e assim por diante. Agora, a virtude são as características pessoais que auxiliam o governante a garantir o seu objetivo. Por exemplo, a astúcia, a flexibilidade do governante, né? Os preceitos estariam entre a lei e a força, já que o governante não deve basear suas decisões no que imagina ser o caso, mas perceber que as pessoas não são essencialmente boas e poderiam adotar meios escusos para alcançar os seus fins, né? Maquiavel sabia que as decisões dependiam do contexto histórico do acontecimento, né? E por isso suas reflexões são inerentes à dinâmica do poder. Quando ele diz, por exemplo, né, é preciso aparentar ser bondoso, mas saber usar de violência, né? Então, a história é onde o Maquiavel
encontra seus conhecimentos, né? Pois o que ocorrera no passado tendia inevitavelmente, no seu entendimento, a repetir-se no futuro, né? É por isso que é importante a gente conhecer e estudar história, né? Quem não conhece a história está fadado a que a desgraça anterior venha acontecer novamente, né? Daí a importância do estudo da história, né? Se você não conhece a história, aquela coisa ruim que aconteceu no passado poderá acontecer novamente no Uhum. presente ou no futuro, né? Daí a importância, né, de se ter bons cursos e se trabalhar bastante a história em todos os níveis de ensino, né? Aí a gente já entra um pouco nessa sua conclusão aí, professor, no livro que nós comentamos também, né, na obra Comentário sobre a primeira década de Tito Livio, e ele faz as comparações, né, das situações políticas da época e de fatos ocorridos anteriormente. Uma obra está ligada à outra, né? Pelo menos o que eu entendo Sim, né? dessas duas obras, né, do Maquiavel. Assim, um comentário sobre a primeira década de Tito Livio, né? O, o autor propõe algumas comparações de situações que ocorreram na época em que ele vivia, mas que também aconteceram anteriormente, né? E dessa maneira, quem conhece a história, né, consegue agir para tentar, pelo menos, evitar que os males antigos venham a acontecer no Realmente, né? presente, né? Uhum. Então, a importância do estudo da história, né? O que é um povo sem história, né? É um povo sem origem, sem conhecimento, né? A, a proteção do patrimônio histórico, né? Outra coisa importante, né? Os patrimônios Uhum. materiais e imateriais, né? As entidades que trabalham com isso, a importância, né? Do povo conhecer a história do seu país, a história do seu estado, a história da sua cidade, a história da sua família e assim por diante, né? É, Então, a valorização da história é mais do que necessária nos dias atuais, né? Os currículos deveriam privilegiar, né? Ou dar uma carga maior de aulas de história do Brasil e de história geral, né? Coisa que muitas vezes, infelizmente, não acontece, né? nós, assim, nós brasileiros, né? Muitas vezes somos um povo aparentemente sem história, mas a história do Brasil é uma história extremamente rica, né? E muito, muito bacana. Então, se você quer ter uma base sólida, comece a estudar um pouco mais sobre a história do Brasil. Eu queria voltar um pouco, professor, no resumo, né, de O Príncipe, e uma pergunta que a gente encontra, né, no livro, quando ele pergunta, é melhor ser temido do que amado? A pergunta seria assim: é melhor ser amado que temido ou temido do que amado, né? Porque nesse livro ele trata ali das várias formas do príncipe, né, governar os estados, né, e as estratégias, né, que podem ser Assim, né? Então, numa parte, né, dos menos do dos livro, né? afortunados, digamos, dos mais fracos. Desculpa. Então, numa parte do livro, ele diz, né? Ele escreve lá: é melhor ser amado que temido ou temido que amado, né? Ah, O ideal seria que o sujeito fosse amado e temido, mas isso é muito difícil de acontecer, né? ah, Então, Maquiavel ele esclarece essa reflexão,
afirmando que é melhor ser um príncipe temido, mas que dá ao seu povo paz e os mantém unidos e leais, né? Já que é mais válido que apenas o indivíduo seja prejudicado do que toda a comunidade, que pode ser prejudicada por um príncipe piedoso. Já que o homem que trai uma amizade e é bom quando lhe convém, e sua natureza ingrata, volúvel e temente do perigo. Entretanto, quando o homem teme, esse temido de castigo jamais o abandona, e o respeito não é perdido, né? O que também deve ser entendido é que ser temido não é o mesmo que ser odiado, porque este é prejudicial ao príncipe, né? Temido não é a mesma coisa que ser odiado, né? Então, imagine um governante odiado pelo povo, né? Com certeza, dificilmente ele vai se manter no poder, ou para ele se manter no poder, vai ter que usar de muita força, né? E quando ele perder a força, o destino dele certamente não vai ser um destino bom, né? Então, isso a Nós vimos gente já viu. acontecer na história aí, né? Com A alguns gente que já viu. procuravam só com o poder, né? Com a força e com a violência. Exato. No caso do Temos casos Benito Mussolini, por exemplo, né? O povo entre outros italiano aí, pega ele e pendura ele e o grupo dele de cabeça para baixo, né? Morreu igual um porco, né? Então, são recentemente aí exemplos, tá? o Gaddafi, né? O Teve Gaddafi, vários. sem. Então, o príncipe, ele deve proceder de forma equilibrada, com prudência e humanidade, né? Mas que não tenha muita confiança e nem demasiada desconfiança nos homens, tá vendo? Também ele deve se utilizar do seu lado bom, do seu lado mal, deve saber punir, tanto quanto as leis, quanto com a violência, né? Deve sempre manter a postura de piedoso, fiel, humano, íntegro, especialmente religioso, né? Mas tem que saber agir ao contrário em caso de necessidade. Deve saber ser mal quando necessário. Para ser odiado pelo seu povo, o príncipe deverá se utilizar dos bens dos seus súditos e seduzi-los e até mesmo desonrá-los, né? Se isso não acontecer, o povo viverá feliz e satisfeito com seu governante. Para ser amado, ele deve ser grande em seus atos, corajoso, e suas ações deverão ser irrevogáveis, né? Então, aí ele esclarece para a gente a pergunta: é melhor ser amado que temido ou temido que amado, né? Sendo que temido é diferente de odiado, né? Então, só para a gente comentar um pouquinho sobre esse trecho, né? E certamente é um dos mais aí debatidos, né? Sobre a obra de Maquiavel, né? Então, uma parte aqui bastante interessante, né? Em Maquiavel, elas. Deixa eu passar a moto aqui, desculpa, pessoal. Elas são aplicadas no dia a dia, né? O que você quer? Se você for aplicar isso dentro de uma empresa, se você é o líder, o que você quer da sua equipe de trabalho? Você quer que eles se respeitem? Então, é um pouco difícil. Eles podem te respeitar ou ser temido, não no sentido de respeito, não no sentido de medo, mas temor pode estar ligado também a respeito, a consideração, a hierarquia. Para o final do livro do Príncipe, ele fala sobre o poder. E o que seria o poder para Maquiavel? Como que ele encara aí se é algo natural do ser humano, não, é algo que seria eminente aí nas relações entre os homens, como que ele enxerga isso nessa obra. E a aplicação, né, para o nosso cotidiano. E também, professor Nildo, uma outra coisa que a gente verifica bastante nos dias atuais, né,
é quando ele diz, né, que o príncipe deverá preocupar-se em distrair e alegrar o seu povo, né, dando-lhes festas e espetáculos, né. Isso já vem desde a Roma antiga, né, o que era conhecido como pão e circo, né. Hoje, Uhum. infelizmente, em muitos casos, é muito mais circo do que pão, né. Então é para a gente ver como isso tem aplicação disso, né. O povo comendo pé de galinha, Sim, comendo se nós, osso, por aí vai, um monte de coisa assim, né. Mas vamos voltar à obra, né, que esse é o se nosso nós foco, né. analisarmos aí como Então, olha só, eh, deve dar oportunidades, né, também de se ter formando a equipe, né, indo para um outro aspecto, né, de formar uma equipe eh, com bons assessores, né, como, por exemplo, bons ministros, né. E ele diz que Uhum. nessa relação do governante com seus assessores, né, deve haver confiança mútua entre o príncipe e seus ministros, né, o que é extremamente importante para se ter um bom principado, ou seja, a escolha da equipe, né. A escolha da equipe ela não acontece somente no governo, acontece numa empresa, numa entidade, né, numa associação e assim por diante, né. E entre os membros da equipe deve haver, né, harmonia e que todos sejam fiéis aos princípios da empresa ou da entidade, né. E ele fala também que deve ser escolhidos como conselheiros do príncipe homens sábios, né, mas que apenas deem conselhos quando abordados sobre a questão. Cabe ao príncipe escutá-los e sempre manter a prudência, né. Em suma, o príncipe tem que saber se manter atento em relação às armas, evitar a todo custo a inimizade do povo e saber se defender, né. Sabendo disso, o principado, segundo Maquiavel, não corre o risco de ser perdido, né. Então, além de você dar o pão e o circo, é importante que, ao formar uma equipe, o gestor, né, o administrador, tenha ao seu lado homens fiéis e sábios, né? O que se aplica também às entidades privadas, né? Então, aqui, mais uma, vamos falar assim, mais um ensinamento interessante de Maquiavel, né? E também Maquiavel, ele tem outros, vamos falar assim, outras reflexões que são bastante interessantes, que se aplicam à atualidade, né? Então, quando ele diz, por exemplo, né, o povo primeiramente deve ser considerado amigo e não deve ser oprimido, né? Então, professor Nildo, dando continuidade, um outro ponto caiu a interessante, minha conexão um pouquinho aí, professor. Desculpa aí, pessoal. imagine, mas dando continuidade, né, ao pensamento de Maquiavel, um outro ponto bastante interessante, professor Nildo, quando ele diz o seguinte: o povo primeiramente deve ser considerado amigo e não deve ser oprimido, né? Aham. Entretanto, ali no desenvolvimento, né, do pensamento, ele diz o seguinte: mas deve-se esperar que nas adversidades os cidadãos fugirão, né? Entretanto, quando o povo espera o mal e recebe o bem, é mais fiel do que um povo que apenas espera o bem, né? Então, conforme Maquiavel, as forças dos principados devem ser medidas pelo exército, ou seja, pelas armas que este mantém. Os reinados que têm muita fortuna e muitos homens devem ter um bom exército. Quando um príncipe dá boa condição de vida, alimento e trabalho aos cidadãos do seu país, ele é amado, né? Uhum. Então, e outras coisas, né, que são interessantes, né,
no entendimento de Maquiavel. Perfeito. E sobre o poder em si, como que ele via o poder em si, professor? Olha só, a obra dele, né, objetivava o quê? Pelo menos o Príncipe, algumas outras ali correlatas, né? É chegar ao poder e manter o poder, né? Uhum. Muitas vezes o grupo, a pessoa chega ao poder, mas não consegue se manter, né? Então a discussão do Príncipe trata bastante desse aspecto, né? Como chegar ao poder e quando chega ao poder, o que é necessário fazer para mantê-lo, né? Então, a obra, ela, com base naquilo que o Maquiavel viveu durante a sua experiência política, durante a sua vida, ele vai, vamos falar assim, dar esses princípios, né? Uhum. E muitos desses princípios, conforme a gente verifica, acontecem não só nos países, nos governos, como também em empresas privadas, né? É isso Tanto que que eu ia tem comentar. Tem muitos gestores, professor Nildo, você pode comentar isso na parte de empreendedorismo, né? Como que Ah, os gestores poderiam se utilizar do conhecimento das obras de Maquiavel para gerir melhor a empresa, as finanças, né? não somente isso, professor, mas nesse ponto aí, se nós trazermos para a realidade, para objetivos pessoais, você tem um objetivo, conquistou esse objetivo. E agora que você conquistou, qual o próximo passo? Como você faz para se manter, ir um passo adiante na vida acadêmica? Sou graduado, e agora? Como que eu faço para me manter na profissão, me especializando, fazendo mestrado, um doutorado, um pós-doutorado? Então, fazendo uma aplicação, né, para a nossa vida no cotidiano, exatamente isso. No mundo corporativo, quero chegar na diretoria de uma empresa. O que eu tenho que fazer para chegar? É através do poder, eu tenho que ser amado ou temido pela minha equipe, a princípio, como ele mesmo coloca, é interessante ser temido, né? Mas não temido de odiado, mas de forma respeitosa. Depois que você chegou à diretoria, manter-se nisso, porque o mundo corporativo é um mundo muito selvagem, né? E difícil é encontrar muita lealdade quando se está em um patamar um pouco mais elevado. Existe lealdade, talvez, entre uma hierarquia mais baixa, né? Uma patente menor, digamos assim. Mas o objetivo das pessoas, todos querem chegar aonde? No topo, né? Todo mundo quer chegar no topo. E como se fazer após chegar para se manter. E aí entra um pouco também da ética, né, que ele mencionou, que era um pouco diferente, que a realidade é diferente do ideal. Então, chegando na posição que você quer, qual o seu propósito para manter-se, ir à frente, subir mais um degrau? As reflexões, não somente de Maquiavel, mas é que Maquiavel, como ele escrevia mais da realidade, faz muito mais sentido para mim, porque eu consigo fazer muitas aplicações no meu dia a dia com as obras de Maquiavel. Ele não idealiza, né? Ele vai naquilo que Não, realmente acontece no dia a dia, no cotidiano, né? nada de abstrato nem de romantismo, é o fato em si. A É coisa o... como ela é realmente, né? Uhum. Professor, eu queria que nós abordamos aí, de forma sucinta, claro, né? Mas os principais pontos aí das obras. Tem algum ponto que o senhor gostaria de destacar que nós, porventura, deixamos passar? Ele E traz também uma reflexão numa frase, né? Que ele diz o seguinte: é necessário que um príncipe tenha bons fundamentos, caso contrário, cairá em ruína, né? Isso aqui é interessante, né? Para um principado ter poder e prestígio, deve haver boas armas e boas leis. Deve haver boas armas e boas leis, e as boas leis somente poderão existir se houver boas armas, né? uhum, Segundo ele.
As tropas mercenárias e auxiliares são inúteis, desunidas, ambiciosas, infiéis. Para que um principado possua uma boa tropa, o seu príncipe deverá acompanhar, exercer as atribuições de capitão desta, né? Já as tropas auxiliares são aquelas que se apresentam quando se chama um poderoso, para que, com seus exércitos, venha ajudar e defender. Se esta perde, o principado fica liquidado. Se ganha, torna-se seu prisioneiro. O perigoso das tropas mercenárias é a covardia, e das auxiliares é o seu valor. Mas, como já foi analisado, as armas dos outros são danosas e prejudiciais. E se não o forem, ainda assim serão movidos de vergonha e constrangimento. Se um principado não está fundamentado sobre suas próprias forças, ele se torna inseguro e instável, né? O real e principal objetivo de um príncipe é cuidar da arte da guerra e de sua organização e disciplina. Essa é uma das artes mais importantes que cabe ao governante saber. E esta faz com que os homens virem príncipes, e os que não pensam primeiramente em guerra, certamente perdem seu estado. As tropas devem ser mantidas com pensamento em guerra, devem ser bem organizadas e treinadas, devem ser lidas histórias e nelas devem ser observadas os grandes homens, o modo que eles agiam, suas vitórias e derrotas. O exército também nunca deve ficar ocioso, mesmo em tempos de paz, né? Então, aqui outras, né? Excelentes Assim. reflexões. Eu consigo aplicar muita coisa disso daí. Só dessa última frase que o senhor colocou aí, a modidão, né? Ficar na fase, não deixar o exército ocioso, né? E aí, se a gente fazer uma aplicação no nosso dia, a nossa zona de conforto está ali, está tudo bem, tranquilo. Então, por isso que é importante estudarmos esses teóricos, né? Porque conforme vão se passando, né, os tempos e as eras, nós vamos nos degradando cada vez mais, né? Naturalmente. A capacidade desses homens era totalmente diferente da nossa hoje, né? Com a forma como vivemos, a alimentação, o tempo de estudo. Então, tudo isso vai degradando cada vez mais o ser humano. Então, assim, grandes pensadores, grandes filósofos, pessoas que verdadeiramente trouxeram muitas contribuições para a sociedade, para a forma do Estado como nós conhecemos hoje, né? Não é isso, mestre? Exatamente. E também, professor Nildo, outro aspecto bastante interessante para o pensamento de Maquiavel é sobre o poder, né? Aquilo que ele escreve, né? O poder, como chegar ao poder e depois como se manter. Agora, o que seria o poder no entendimento de Maquiavel, né? A concepção. Então, Maquiavel ele fala para a gente o seguinte: o poder é algo inseparável da natureza de um ser. É algo iminente às relações existentes entre os homens, uma espécie de jogo de forças que tem como fundamento explicações naturais e intrínsecas, e tem ligações diretas com o fazer política, dado que o objetivo é conquistar e manter-se no poder. Sendo assim, a política é um campo de atuação que tem regras e leis próprias, que não se reduzem às regras da moral e da ética tradicional. Então, Maquiavel, uma das contribuições dele para a ciência política, foi a de separar a moral, ética e religião da política, né? E ele trabalhou para construir esta como objeto de um estudo independente, né? Ou seja, a política como uma ciência independente da moral, da religião e de outras ciências, né? Então, essas foram algumas das contribuições mais importantes do pensador Maquiavel para a ciência política.
Perfeito, então, meu nobre. Finalizando assim mais uma live. Muito obrigado mais uma vez, aí, imersa pela participação. Né? Hoje eu estou aqui no seu canal. Então, obrigado pelo convite. Não podemos deixar de pedir que vocês que assistiram, vão assistir posteriormente essa live de manhã, de tarde, de noite, se inscrevam em nossos canais. Né? Isso é muito importante, nos ajuda e nos motiva a trazermos mais conteúdos para vocês e sentimos falta aí de vocês indicarem um tema que vocês gostariam que nós abordássemos aqui, né? Nos dando aí um tempo para pesquisarmos, estudarmos e nos prepararmos, trazemos aqui para vocês com prazer. Não se esqueça de curtir, de compartilhar aí nos grupos de WhatsApp, de estudos, grupos de estudo. Quem sabe aí você que está nos primeiros semestres aí de Direito ou de Filosofia tem algum trabalho sobre Maquiavel e seremos aí agraciados caso possamos ajudá-los nesse sentido. Professor, conclusão aí fica com o senhor. Então, professor Nildo Moraes, vamos convidar, né, os nossos amigos para a próxima quarta-feira, às 21 horas, né, assistirem a nossa live, né, em que a gente também continua trabalhando questões que envolvam direito, a política, a educação, a história, a filosofia, né? Sim. E convidamos os nossos amigos para que na próxima live, certamente, né, vamos abordar sobre políticas públicas, né? Tema muito pontual. Um tema que tem a ver com os pensadores, né, que nós estamos estudando e estudamos anteriormente, aqueles que dão fundamento para as políticas e para as políticas públicas, né? Uhum. E vamos analisar as políticas públicas de maneira real, como fez Maquiavel, né? É isso aí. No dia a dia, no nosso cotidiano. Quais são as nossas políticas públicas? Como elas podem beneficiar os cidadãos, né, que precisam? Então, pessoal, não percam essa live, com certeza. E assim, para você que está estudando para algum concurso, isso é fundamental você conhecer. Professor, obrigado, uma excelente noite, bom dia, boa tarde aí, em algum momento que vocês forem assistir a essa live. Bom restante de semana. Obrigado, professor Nildo. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu.